Já de seguida tenho muito prazer de anunciar que vamos ter então a apresentação da ação para a inovação e da inovação para a ação, um olhar crítico sobre a partilha e reflexos. Tenho o grande prazer de chamar aqui a este palco o meu amigo João Cavaneiro, diretor do Departamento de Inovação Pedagógica, Egas Muniz School of Health and Science. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que estou a saltar sem rede e isto é sempre, a probabilidade é de me estatelar no chão, portanto se eu disser muitos disparates, queiram perdoar, porque eu venho, agradecendo o convite que me foi feito, venho numa lógica... tenho que falar para aqui. Venho numa lógica de total improviso e improviso com coisas que acabei de ouvir e que não consegui acompanhar todas. Quero dizer-vos que de facto estou na Egas Muniz, onde estou com o João, estamos juntos a coordenar o Departamento de Inovação Pedagógica da Egas Muniz e tive, para além da sorte agora de estar a trabalhar com o João, tive a sorte de participar em alguns dos processos que aqui se falaram, portanto os processos que estiveram ligados à criação do 54, do 55, do perfil do aluno, também à questão da reativação de alguma forma da formação de professores. Tive também o gosto de escrever um livrinho com o João Costa, que eu creio que é um bom roteiro para se perceber a coerência da política educativa que foi seguida. Adicionalmente, tenho o gosto também de estar no Conselho Nacional de Educação, teve cá o domingos de manhã. O Conselho Nacional de Educação está organizado em 6 comissões e cada conselheiro tipicamente está em duas, uma delas, as duas em que estou, uma é de ensino superior e a outra é de inovação pedagógica. Mais recentemente foram criadas umas coisas que são centros de excelência para a inovação pedagógica no ensino superior. A Egas Muniz e todas as universidades públicas a sul do Tejo integram um destes consórcios que se chama Sapien, que é uma rede que tem a Nova, que tem Évora, o Algarve, Açores, Madeira, Politécnico de Beja, Porto Alegre e Setúbal, e também o gosto de estar numa coisa que foi criada recentemente, que é o Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Superior. Portanto, é só tachos, como imaginam, ganha imenso dinheiro, ou não, mas sinto o peso de alguma responsabilidade. E a responsabilidade, desde logo, porque estou a falar com um conjunto de amigos, com pessoas que admiro muito há muito tempo, pessoas com quem trabalhei, muitas delas, e que sabem destas coisas muito, e eu até me atrevi a dizer, se calhar muito mais do que eu. Primeira coisa, isso creio que foi abordado, esta ideia de inovação. Quando falamos de inovação, tipicamente eu gosto de referir que a inovação é a adequação daquilo que nós estamos a fazer ao contexto que temos. Não é preciso explicação nenhuma mais complexa, que é permanentemente nós interpretarmos o contexto que temos e adequarmos aquilo que estamos a fazer a esse contexto, sendo que esse contexto naturalmente é o espaço, são os alunos, é a comunidade, é aquilo que acontece no mundo, é tudo aquilo que de alguma forma impacta a vida dos nossos alunos. Porque a escola, naturalmente, existe porque existem alunos. As escolas, as universidades, às vezes nas universidades as pessoas tendem a esquecer-se de que estão lá porque existem alunos, não é? E que as universidades são aqueles sítios em que às vezes acontecem umas coisas chatas, que é dar aulas. Mas, de facto, as instituições de ensino existem, ou de educação, existem porque existem alunos. E depois queria dizer-vos também um aspecto que eu acho que é muito importante, que é tendermos, e penso que isso também está a acontecer com este governo, ideologicamente eu não estou próximo deste governo, mas em conversa com o atual ministro, esta ideia de se deixar de chamar ensino superior para começarmos a chamar-lhe educação superior, porque o conceito de educação é naturalmente muito mais amplo do que o conceito de ensino. Portanto, definindo inovação como a permanente capacidade de nós adequarmos aquilo que estamos a fazer ao contexto que temos, aos desafios do contexto, e numa lógica que eu ouvi esta expressão saltitando de sala em sala, uma lógica que eu acho que é muito importante, uma lógica de empatia, e esta empatia nós estarmos no lugar do outro e percebermos que o papel do professor é e tem que ser sempre ser arquiteto, engenheiro e construtor de pontes. E, portanto, este é um aspecto que eu diria que é muito importante. Depois, um aspecto também que é muito comum quando se fala com professores, sobretudo em contextos de formação, é a ansiedade que as mudanças provocam.
E, sobretudo, até questões, quando mudam, questões de aspecto de natureza curricular, questões de abordagens, legislação, organização estrutural. E eu queria dizer-vos que quando tive a ocasião de estar com o João Costa no gabinete, que foi em 2017, 2018, os programas de educação musical ainda falavam de giradiscos. Ok? E há uma tendência naquilo que é, apesar de uma percepção de permanente mudança, eu queria dizer-vos que as permanências são muito mais do que as mudanças. E as permanências são muito mais do que as mudanças, desde logo porque quem implementa as mudanças são aqueles que já lá estão e que naturalmente têm uma gramática que foram aprendendo, tiveram uma escola que frequentaram, têm um conjunto de lógicas de vida, de carreira que sempre tiveram. E por isso, se é verdade que a escola se não é verdade que a escola está sempre a mudar, a verdade é que devia de estar. E portanto, isto exige-nos a todos. Há uma passagem do Lewis Carroll na Alice no País das Maravilhas que diz diz a Rainha Vermelha para a Alice: sabes, isto para estares no mesmo lugar tens de estar sempre a correr. E é um bocadinho aquilo que os professores sentem, não é? E depois diz ainda: mas se quiseres ir a algum lugar diferente tens de correr ao dobro da velocidade. E é isso que eu acho que se nos convoca, e é isso que eu acho que também é muito interessante no papel de professor. É esta oportunidade, o privilégio de estarmos sempre a correr, e aqui substituam a palavra correr por aprender, porque elas, neste contexto, são sinónimos. Depois, relativamente às questões da inovação, eu queria dizer-vos que, e relativamente às questões do contexto, uma coisa que para mim é basilar, que é: quem quer faz, quem não quer inventa desculpas. Porque todos temos desculpas para não fazer. Todos temos. Ou porque não temos as condições, ou porque os nossos alunos não são bons, ou porque os pais que lá estão não são aquilo, ou porque não sei o quê. Eu acho que nenhum professor se deve resignar ao papel de ser um mero executante do que quer que seja. Deve ser co-criador daquilo que acontece. E, portanto, esse é um dos grandes desafios. Naturalmente, e seguindo os apontamentos que aqui tomei, uma coisa que é muito importante é ser co-criador com os seus alunos. Co-criador com a comunidade em que está inserido, com os colegas professores, isso foi aqui referido, mas co-criador também com as famílias e envolvendo as famílias, porque uma escola que não envolve a família, mesmo em contextos particularmente desafiantes, como é o caso, eu aponto muitas vezes o caso do agrupamento em que a Sónia está, porque era até há pouco tempo dos agrupamentos com mais meninos no país, beneficiários da ação social escolar, não sei se ainda é, mas tinha acima, escalão A e B, acima de 80 e tal %, pessoas com uma cultura e um conhecimento daquilo que é a escola que não é tipicamente... Normalmente estas pessoas estão em processos de aculturação na escola e temos que perceber, ou seja, estão a sair daquilo que é a sua cultura para ingressar numa cultura que é matricial. E já agora também para vos dizer uma coisa que sinto que é muito importante, é quando falamos de cultura, estamos a falar de coisas historicamente construídas. Quando estamos a falar de escola, estamos a falar também de uma coisa que é historicamente construída. Quando falamos de currículo, estamos a falar de uma coisa que é historicamente construído. Portanto, é isto, mas não tinha que ser isto. Podiam ser 1000 outras coisas. E acho que hoje nos confrontamos todos, e eu tenho trabalhado um bocadinho essas questões, sobretudo a partir do final de novembro de 2022, com a ocorrência de um novo conjunto de dispositivos que aparentemente vem redefinir aquilo que é ser humano. E aquilo que eu estou a falar é de facto a inteligência artificial. Quando nós temos máquinas que, pela primeira vez na história, vêm colocar em causa o papel do criador. É? E sobre isto costumo utilizar uma analogia que é uma analogia quase bíblica, não é? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é? E depois o homem no século XIX matou Deus. O homem criou a inteligência artificial à sua imagem e semelhança. Espero que ela não venha matar o homem. Não seria boa ideia.
pelo menos por enquanto. Depois, um aspecto que eu acho que é muito importante também e que foi aqui referido e seguindo os apontamentos, que são erráticos, naturalmente, como perceberão, esta ideia da aposta na diferenciação pedagógica. Não faz sentido, em 2025, nós continuarmos a achar que isto é sequer tema. Não faz sentido, quer dizer, há coisas que em 2025 são de tal forma autoevidentes que falar delas, se bem que quero dizer-vos, ainda há 2 anos ouvi um senhor cujo nome começa em N e acaba em O e tem no meio as letras U e N, e que foi Ministro da Educação, dizer que não fazia sentido a diferenciação pedagógica. É uma bizarria. É uma bizarria porque é a partir do princípio que nós somos todos iguais e felizmente não somos, não é? Porque se fôssemos todos iguais andávamos todos apaixonados uns pelos outros e, quer dizer, nós temos uma cultura que tende a ser monogâmica, não é? Tende a ser. E por isso não somos de facto todos iguais uns aos outros, não somos, e ainda bem, porque os ecossistemas em que os animais ou as espécies são iguais umas às outras são ecossistemas pobres e que tendem a morrer. E portanto esta ideia de nós entendermos que olhamos para uma sala de aula e tentamos tratá-los a todos como se eles fossem iguais, quer dizer, é no mínimo uma bizarria. É naturalmente muito importante aquilo que aqui foi referido no sentido da diversificação das metodologias de aprendizagem. Eu e o João na EGAS, uma das coisas que estamos a fazer é apostar muito na criação e no desenvolvimento daquilo que chamamos uma cultura pedagógica. Nenhum professor deve ser obrigado a ser isto ou aquilo, porque de facto todos somos diferentes. Todos somos diferentes, mas é fundamental que todos os professores tenham uma sólida cultura pedagógica, que conheçam tudo quanto são metodologias ou o maior número de metodologias. Falou-se aqui do Project-Based Learning, mas pode ser o Problem, pode ser o Challenge, pode ser o Inquiry, pode ser o Team-Based Learning, pode ser a aprendizagem por pares, pode ser... E queria dizer-vos aqui uma das coisas que para mim é também muito importante, é quando nós trazemos os alunos, e isso acontece, foi aqui referido o MEM e o Movimento da Escola Moderna, que para mim é uma das minhas principais referências, esta ideia de que a comunidade de aprendizagem envolve o aluno no seu papel também de co-construtor do conhecimento e de até formador dos seus colegas, não é? Portanto, é qualquer coisa que eu acho essencial. Falou-se das questões da partilha de recursos, da partilha de conhecimento ao nível da formação. Hoje em dia a ideia do open aplicada aos conteúdos, aos recursos que são feitos, aos recursos abertos de aprendizagem é uma coisa absolutamente essencial e costumo dizer que não deveria de existir a ideia de direitos de autor em educação. Uma boa ideia em educação é para ser, eu não vou dizer copiada, adaptada. Okay? Adaptada, porque de novo essa adaptação pressupõe a adequação ao contexto. Muitas vezes, pedagogicamente, aquilo que corre mal é nós tentarmos mimetizar num contexto algo que correu muito bem num determinado contexto. Vou dar aqui um exemplo que é caricatural. E espero não estar a ofender ninguém aqui presente, mas os pachequistas, não é? A determinada altura a Escola da Ponte transformou-se numa grande referência e é um belíssimo exemplo de projeto educativo, mas a Escola da Ponte faz sentido naquele contexto territorial com a comunidade de professores e já agora ela foi um produto de uma reflexão interna feita para responder a problemas do contexto. Depois, relativamente à questão da formação contínua e da importância de se desenvolverem competências essenciais. Eu vou, na minha opinião, acho que é essencial e na estrutura em que estou com o João, nós trabalhamos métodos, ferramentas e as tais competências transversais. Portanto, cultura pedagógica, cultura instrumental e aquela que é a cultura relacional. Mas talvez a mais importante de todas seja mesmo esta, porque eu não sei o que é que vai ser, ser professor daqui a 4 anos ou 5, quando nós tivermos ferramentas de inteligência artificial que já existem hoje, que têm como propósito a substituição do papel do professor.
E há já projetos educativos neste contexto. Portanto, eu não imagino, e nós a continuar a Segurança Social como está, provavelmente vamos nos reformar aos 83 ou 84, não imagino de que é que vai ser, por exemplo, o sistema educativo, quando o Sérgio, que ali está, que foi meu aluno, acabar a sua carreira profissional. Não imagino. E, portanto, há uma coisa que eu sei, é que vão ser sempre essenciais as tais competências transversais. E essas é fundamental ajudar a desenvolver. Depois também a ideia desta formação e os princípios de uma formação, e isto aqui quem o refere é o professor Sampaio da Nóvoa, olhar para a formação com muita importância, quando olhamos para a formação contínua, perceber que há momentos diferentes ao longo da carreira. E há momentos diferentes ao longo da carreira. Há um momento inicial que é especialmente duro. Todos nós nos lembramos o que é aterrar numa escola e achar que todos estamos a sofrer do síndrome do impostor, não é? Não sabemos o que é ser professor, o que é aquilo, vão perceber que eu não sei nada disto, que não sei nada da matéria, não sei dar aulas. E, portanto, essa indução é absolutamente essencial. As escolas e os centros de formação devem acautelar de forma muito especial aqueles que estão a chegar à carreira, porque é um período particularmente difícil. Depois, a formação contínua é absolutamente essencial e ela deve ser constante, ela deve ser um exercício que deve partir mais de uma utilidade menos de uma utilidade instrumental do que uma curiosidade profunda, não é? E, portanto, eu faço muita confusão, quero dizer-vos, relativamente a esta nova realidade da inteligência artificial, que não esteja toda a gente absolutamente obcecada com isto que está a acontecer, porque isto é profundamente impactante. E é tão impactante quanto isto. A humanidade foi-se definindo a partir de produtos culturais criados por homens. Hoje nós temos máquinas a criarem produtos culturais. A nova música, a nova literatura, o novo cinema são criados a partir de máquinas, a partir de algoritmos. Podemos dizer que ela vai beber a um volume de recursos que foram eles próprios produzidos por homens. Mas estamos num momento que é profundamente desafiante a esse nível. Portanto, o que é que vai ser, de que forma é que isto vai impactar em todos nós, e essa curiosidade como qualquer coisa que eu acho que é absolutamente essencial. E depois a formação avançada. Naturalmente, Portugal é dos países onde ser professor é uma coisa exigente, sob o ponto de vista da formação. Há muitos países onde não é preciso mestrado para aceder à carreira. Em Portugal é. E bem. E bem. E bem porquê? Porque é importante que as pessoas, para além do conhecimento científico, que deve ser muito sólido, tenham um profundo conhecimento pedagógico. Porque eu não posso querer ser professor sem ter formação para ser professor. Portanto, todos os exercícios de política educativa que desvalorizem a formação de professores são erros políticos. São erros que comprometem o futuro e aquilo que é a qualidade das aprendizagens que vão surgindo. Foi também, e por isso é muito importante o terceiro aspecto, e já agora o Sampaio da Nova refere-o, a importância da formação avançada também, não é? É desejável que um professor, a meio da sua carreira, volte à universidade. Se as instituições, como os centros de formação, devem acompanhar em permanência aquilo que é o trabalho de desenvolvimento profissional dos docentes, é importante uma reflexão aprofundada sobre as práticas que, creio que no atual sistema ocorre sobretudo em contexto universitário. Outro aspecto que gostaria de destacar é a importância, das notas que tirei, a importância de promovermos a cooperação entre docentes, não é? Se nós falamos de comunidades, se dizemos que há uma comunidade educativa, não faz sentido que depois os professores não trabalhem de forma comunitária e solidária também, já agora, que era outro valor que eu gostaria de trazer aqui. A importância de envolver toda a gente, a importância de se desmontarem as barreiras. Lembro-me que a Rita organizou aqui há uns tempos no Piaget um congresso que se chamava A Escola Sem Muros, não é? Portanto, esta ideia de irmos deitando abaixo os muros, e isto também em contexto educativo vai surgindo com alguns modelos pedagógicos que olham para a redefinição do que é o espaço de sala de aula. E isto não é também sequer muito novo, porque já um senhor chamado Aristóteles, há uns anos, defendia um modelo peripatético em que as pessoas aprendiam circulando, andando, sem estarem sentadas, como se o corpo não aprendesse. Já agora, homenagem ao professor Manuel Sérgio, que morreu há pouco tempo e que nos ensinou de que não se educam físicos, mas também não se educa sem o corpo.
Não se ensina sem o corpo. E porque quando falamos no desenvolvimento de competências, estamos a falar em coisas que nós fazemos com aquilo que sabemos. Isso é que é uma competência, é aquilo que eu faço com aquilo que eu sei. E, portanto, esta ideia de estarmos em modelos de sala de aula ou modelos de escola em que os alunos continuam sentados como se estivessem a andar num autocarro, que já agora não têm acesso nem ao volante, nem ao acelerador, nem ao travão, nem às mudanças, é qualquer coisa que é profundamente anacrónico em 2025. E, portanto, aquilo que é a proposta é, sim, faz sentido nós permanentemente redefinirmos aquilo que é o que é uma sala de aula. Como alguns saberão, tive responsabilidades educativas neste Conselho e uma das coisas que me preocupava, como é que eu faço a construção de uma escola em 2025 que vai durar 50 anos? E eu não faço a mínima ideia do que é que... sei já que uma sala de aula não deveria de ser aquilo que é. Não é? Ponto. E os modelos de escolas que continuamos a construir são estes. São salas em que cabem 20 ou 30 meninos, em que estão todos tipicamente sentados para o mesmo lado, em que o professor diz umas coisas, projeta outras. Falando aqui da questão da inovação pedagógica, há bocadinho falava-se do PowerPoint, não é? Numa das salas onde eu estive. Falar de inovação não é adicionar tecnologia. Okay? Falar de inovação não é adicionar tecnologia. E não há nada, ou não houve nada pior para a inovação pedagógica que foi uma ferramenta chamada PowerPoint. Porquê? Porque ela aquilo que fez foi amplificar uma prática docente que é a prática expositiva, exclusivamente expositiva. Mas deixem-me dizer-vos, a exposição é importante. A exposição é importante. Nada mais importante para um aluno perceber como é que se estrutura um argumento e como é que se organiza um pensamento complexo, que é o professor, em determinados momentos, conseguir mostrar como é que monta um argumento. O que é um pensamento aprofundado? Isto é absolutamente essencial. Percebendo que, para montar um pensamento aprofundado, não chega a ir à Wikipédia, ou ao Google, ou ao ChatGPT e descarregar umas coisas. É preciso mobilizar este sistema que até as ferramentas de inteligência artificial já têm. Quando elas estão em processo de raciocínio, é porque elas já estão a mimetizar aquilo que é o comportamento humano. E elas estão a dizer-nos o que é que estão a fazer. Já agora, também para vos dizer uma coisa, também faço questão de, se o PowerPoint foi terrível para a inovação pedagógica, porque tipicamente amplificou, também vos quero dizer que a inteligência artificial não vai matar o sentido crítico. E não vai matar porquê? Porque ele já morreu há muito tempo. Não é? Já está morto e sepultado há muito tempo. E está morto e sepultado há muito tempo porquê? Porque tipicamente aquilo que nós pedimos aos nossos alunos é que eles transcrevam em momentos de avaliação razoavelmente pobres aquilo que nós debitamos em contexto de sala de aula. E, portanto, isto não é promover o sentido crítico. E, portanto, quando eu tenho uma ferramenta até de inteligência artificial que hoje me diz como é que está a pensar e o que é que está a ir buscar e não sei o quê, isto até é agir para o aluno perceber como é que se estrutura um argumento e o pensamento complexo. Edgar Morin, pensamento complexo. Depois, só para... eu sei que já devia ter acabado, não é? A questão de comunicar, a importância de comunicar, e falando aqui de soft skills, porque cheguei mais ou menos a meio das minhas notas, comunicar é pôr em comum, não é? Comunicar é criar comunidade. E, portanto, eu não posso querer criar comunidade ou pôr em comum se não desenvolver aquela que para mim é das competências essenciais em contexto educativo hoje, que é a questão da comunicação. Porque a comunicação ajuda a estruturar a comunidade, a comunicação ajuda a que eu consiga organizar melhor aquilo que sei e aquilo que penso e, portanto, acho que hoje é das competências essenciais a desenvolver. Falou-se de falta de lideranças, concordo, mas também, de novo, quero dizer que isso pode ser uma boa desculpa. Não é? Desculpem, eu posso dizer assim e ser muito bruto na maneira de dizer isto. Eu tomo nas tintas para aquilo que a liderança quer. Dentro da minha sala de aula, quem manda sou eu. Dentro da sala de aula, eu sou o professor que quero ser, já agora com o propósito de fazer os meus alunos aprenderem. E garanto-vos uma coisa, seja qual for o professor que consiga concretizar esse desidrato, que é que os seus alunos aprendam de forma aprofundada, não há direção nenhuma, não há ministério, não há inspeção que eu possa colocar em causa. Não sei se é para me mandar calar, mas
Pronto, problema da falta de tempo, de novo eu digo, pode ser uma desculpa, não é? O tempo é igual para todos temos 24 horas por dia, quer dizer, todos temos vidas, todos temos filhos, todos temos pais, todos temos... E portanto, falta de tempo, ok, todos temos transportes de autocarro, mas o tempo é o tempo, são 24 horas por dia iguais para toda a gente. E de certeza que os professores inovadores não têm vidas mais folgadas do que os professores que não são inovadores, não é? E portanto, e de novo aqui dizendo que a inovação é este exercício de olhar para o contexto e adequar aquilo que fazemos a esse contexto. Gostei muito do conceito de bacia de aprendizagem, de bacia enquanto espaço alargado para além da sala de aula. E para me calar, porque importa, falou-se aqui da avaliação da formação, é um dos grandes desafios que eu acho que se coloca. E que se coloca especialmente neste contexto. Eu tenho que conseguir dizer que aquilo que estou a fazer quando estou a formar professores é importante, e para isso eu tenho que avaliar aquilo que estou a fazer. Foi referido numa das salas por onde eu passei que não se sabia exatamente como é que isto pode ser feito, não é fácil fazer, mas há conceitos do mundo corporativo que eu acho que talvez possamos integrar aqui, já que integramos o PowerPoint e o Excel, se calhar também podemos integrar este, que é o chamado ROI, que é o Return of Investment. É saber, ora bem, como é que eu vou medir qual é o valor, e deixem-me dizer desta forma tão elementar quanto isto, o valor financeiro desta transformação na minha comunidade. E eu posso tentar criar métricas deste tipo. Porque se eu disser estes alunos aprendem melhor, se aprendem melhor vão ser os melhores profissionais, se aprenderem... Agora eu tenho que encontrar métricas para demonstrar isto. Mas esta linguagem dos números é uma linguagem que tipicamente o mundo de quem desenha orçamentos entende bem. Foi também referido, e para aqui já me aproximar do fim, a questão da investigação pedagógica. Eu não acredito que um professor possa ser inovador sem refletir sobre as suas práticas. E, portanto, a investigação não tem que ser teses de mestrado, não tem que ser doutoramentos, não tem que ser artigos em revistas de quartil 1, revistas com peer review. Mas uma coisa que, por exemplo, que se faz no MEM, que é esta ideia de eu permanentemente estar a escrever sobre a minha prática, estar a refletir sobre ela. E este exercício é um exercício interessante. Para acabar, e porque nós vivemos num mundo que é um mundo muito desafiante, eu diria só que há, e uma das coisas que aqui foi referido, é esta ideia de que a comunidade de prática, a inovação e tudo isto são um conjunto, sobretudo, de atitudes e valores. Atitudes e valores que devemos cultivar. Atitudes e valores que, curiosamente, não são novos. E por isso, falando de inovação e tendo um cravo atrás e fazendo 50 anos do 25 de Abril e estando o mundo a enlouquecer politicamente, eu queria dizer que Abril é sempre novo. Muito obrigado.